Começamos mais um Pernambucast, né? Podcast para falar de atualidades, falar de política, falar de cultura. E estamos com o nosso amigo Gustavo Matos, né, Gustavo? Com um convidado especial, né? É isso, meu amigo Edmar Lira. A gente está recebendo hoje aqui no Pernambucast nosso amigo Tarcísio Miguel Regueira Costa Xavier. Eu acho que vocês não sabem quem é essa figura, mas se eu falar Bocão, todo mundo vai saber, né, Edmar? É verdade. E aí, Bocão, tudo bom? Tudo bom. Prazer estar com vocês aqui. Eu achei essa ideia muito simpática. É uma coisa que contribui. Tudo que contribui é bom. Porque nós estamos numa era de tanta... Hoje é dia do amigo, né? Isso. E a gente está numa era de tanta inimizade, de tanto problema, que essa palavra amizade, ela tem que ser muito preservada, para a gente não perder ela do caminho da volta. Fernando Pessoa dizia que a pior coisa do mundo é você perder o caminho da volta, e é verdade. Então, a gente fica feliz de poder contribuir. Eu estou aqui para conversar besteira com vocês. Pronto. Bocão, para começar, muito se fala, né? Você que é um comunicador, uma referência de Pernambuco, um cara que conseguiu ser respeitado, ter credibilidade aqui no estado. Mas eu queria saber um pouco como surgiu essa história de Bocão, como foi esse apelido Bocão. É o seguinte, deixa eu explicar. Você sabe que fome faz tudo, né? Eu participava de um debate na Rádio Globo com Samira Boana. E aí, o que é que acontecia? Sami queria esculhambar o prefeito, mas não tinha coragem. Aí botava eu para esculhambar. Como eu era porra doida, enfiava o pé na jaca e não tinha problema nenhum. E essa história foi me rendendo amigos, bem mais amigos que inimigos. Porque eu tenho uma coisa, eu não abandono ninguém. Entendeu? A pessoa, eu não desejo que ninguém passe um momento difícil. Mas a pessoa só me conhece quando passa um momento difícil. Ivete Sangalo diz que há dois tipos de amigos, né? O trio elétrico e o ambulância. O trio elétrico é aquele que vai na sua casa, come, bebe, aí sai falando que a cerveja está quente, que sua mulher estava feia, que a festa estava uma merda e por aí vai. O ambulância chega na hora que você não espera. Então, é isso. Eu sou ambulância. Eu não deixo amigo com a mão estendida. Isso eu não faço. Agora, também não sou besta. Então, eu digo as coisas, tenho propriedade no que digo, não minto. Não... Então, foi isso que aconteceu. Aí começou a história de Bocão, Bocão, Bocão. Quando eu deixei a rádio, eu deixei Samira Boana, fui para a Rádio Capibaribe, convidado não, eu trabalhava, fui para a Rádio Ternurinha com ele em Carpina. Que Samir tinha um sonho de fazer uma rádio em Carpina que falasse no Recife. Isso não vai acontecer nunca. Porque João Carlos Mendonça, fulano, Beltrano, não vão deixar. O cara tem uma rádio, o cara bota em Carpina, que é muito mais barato o custo. Bom, mas era o sonho dele, cada um tem seu sonho, e eu respeito. Mas aí eu tenho uma sinecura na prefeitura, né? Sou funcionário da Empreo, há mais de 40 e poucos anos. Né? Dou meus expedientes lá, tal, faço a minha parte. E Dr. Roberto Magalhães era prefeito. E nessas ondas de moralização, que tem muita, né? Depois vira zona. Mas no começo do governo, o cara quer todo mundo lá, trabalhando, cada um não birou para não fazer nada, mas ele quer. E aí me levaram para Empreo, para no engenho, lá no... A Empreo lá perto da Chesse. Eu pegava 2 ônibus todo dia. Levantava muito cedo, ia para lá e só voltava de 5 da tarde, porque não tinha como ir para casa para almoçar. E aí pronto. Aí surgiu a Rádio Capibaribe, de Dr. Arnaldo Pinto e Carminha, lá no Cajueiro. E aí eu fui fazer um programa porque eu estava liso demais e me encontrei com o Jaba Vasconcelos, o governador. Aí se você está por onde? Eu digo, não, arranja uma rádio aí que é um jeito que a gente tem de lhe ajudar e tal. Aí eu fui para lá e fui fazer um programa de 9 horas da noite.
na Rádio Capibaribe, dia de sábado. Não é que deu certo? Deus também me ajuda muito, eu não vou me queixar nunca dele, porque sempre me... Quando nada dá certo, aparece uma coisa. Então, eu, graças a Deus, sou assim. E aí, continuei, Rádio Folha, Rádio 113, e aí por aí vai. Verdade. E aí, Gustavo? Ô, Bocão, são quantos anos de rádio? 30. 30 Vou fazer anos de 30. rádio. É muito Acordando tempo, né? cedo todo dia. Já viu muita coisa passar, muita... Já vi muita glória passar. Já vi muito marginalizado virar página. Um dia, tem essa história dessa, um dia atrás do outro e a noite no meio, e é uma verdade. É. Não há noite, coisa mais cruel do que uma noite. Uma noite pode mudar tudo. Uma noite pode mudar tudo. Mas é se preparar para o dia e para a noite e ser o verdadeiro, Sem dúvida. sem enganar as pessoas. Você fala muito, assim, a gente sabe da sua relação com Eduardo Campos. Eu queria que você falasse um pouco disso. Qual foi a importância de Eduardo para Tarcísio Regueira, para o Bocão? Olha, deixa eu lhe falar. Veja bem. Eu conheci Eduardo em duas fases. Quando ele não era brigado com o Jaba e quando ele era brigado com o Jaba. Eu conheci Eduardo Campos da Prefeitura do Recife, quando Fernando Correia assumiu a Secretaria do Governo da Prefeitura de Jaba Vasconcelos, no primeiro mandato. Eduardo era oficial de gabinete, magro, só um graveto, acho que só tinha 2 calças jeans, mas sempre foi aquele sol. Eduardo não tinha sombra atrás dele. Eduardo era um cara que você, quando olhava para ele, estava tudo claro. E ele muito, vamos dizer assim, muito... Porque ele veio desarnar depois, né? Ele veio desarnar depois. Então era quem ele lá? Ele, Marco Barreto, que está hoje no Tribunal de Contas, né? Não é Marco Barreto? Marco Loreto. Marco Loreto. Ele, Marco Loreto. Tinha mais Bolota, que hoje está com o deputado Alberto Feitosa, que Deus o tenha. Bolota, Marco Loreto, Eduardo, Marcos Arraes, filho de Miguel Arraes, que era chefe de gabinete de Fernando Correia. E eu, na época, Jarbas, eu já trabalhava na Empreu, eu trabalho na Empreu desde 74, né? Mas sempre fiquei em gabinete de prefeito, Secretaria de Cultura, porque a Empreu realmente é uma empresa técnica. Eu não fui para aquela história de tecnologia e pronto, acabou. Enfim, aí passei muito tempo com o Krause, passei muito tempo com o Jarbas. Eu me dou muito bem com todos eles, porque nunca tive nenhum tipo de aresta com nenhum deles, não é? E aí eu conheci Eduardo Campos. E aí Eduardo, muito vivo, muito serelepe, não é? Jarbas gostava muito dele. Ele, botaram logo ele para atender o povo, porque ele sabia fazer. E deu no que deu. Destino. Isso não adianta. Olha, tem uma história de Lampião, não tem nada a ver com a Eduardo Campos, mas tem uma história de Lampião, que tinha um grande cangaceiro no sertão chamado Seu Pereira. Seu Pereira era o rei de Serra Talhada, aquela área toda ali, era cangaceiro pesado. E chegou os 3 irmãos Ferreira para pedir a ele para fazer parte do bando, né? E ele permitiu. E um dia ele resolveu deixar de ser cangaceiro, porque eles tinham feito um assalto grande, e ele resolveu ir para Goiás, né? E aí foi dormir. E quando ele levantou, a primeira pessoa que ele viu foi a cara de Virgulino Ferreira, o Lampião, um oi cego. E aí ele escolheu o Virgulino para ser o comandante do bando na ausência dele. É o destino. O Lampião tinha ido fazer xixi. Quer dizer, podia estar dormindo, os irmãos estavam dormindo. Então, é assim, a vida é assim. Como eu conheci seu pai, meu querido amigo Edmalira.
Um cara cheiroso, bonito, pegador de gente da melhor qualidade. Gente, olha, buraco frio da Câmara de Vereadores, quando ele entrava, era uma alegria. Era uma alegria, um homem despojado. Edmar era despojado. Não tinha miséria, era relojão de ouro. Não tinha conversa, era rico. E era rico, gastando. Era, porque tem dois tipos de... Eu não sei nem se eu posso dizer isso aqui. Fique à vontade. Tem dois tipos, né? De rico, né? O rico de bosta e o rico de inveja, né? O rico de merda é o que gasta. O rico de bosta é que nem bosta gasta. Então ele era assim. Ele era um cara pra cima. Entendeu? Não tinha tempo ruim. Uma vez o Gamboa chegou para ele e disse: Edmar, nós estamos fazendo uma vaquinha aqui para dar uma cadeira de rodas. Você tem a vergonha, Gamboa? Tem a vergonha na cara? Como é que alguém faz uma vaquinha? Quer dizer, eu vou comprar uma roda, o outro vai comprar uma roda, tu vai comprar... Não, eu vou dar a cadeira de roda. E tirou do bolso e deu. Quer dizer, ele não era mesquinho. E a vida deu a ele muitas alegrias. Pelo que eu me lembro, eu nunca vi ele para baixo, nem triste. Eu nunca vi Edmar daquele, nada disso. Sempre foi assim, para cima. Bocão, só aproveitando, você teve, ao longo dessa sua trajetória, uma convivência muito grande na Câmara do Recife e também na Assembleia, né? Você vivenciou momentos históricos ali na Assembleia. E aí, o que é que mudou para hoje, pelo que você acompanhou? Vamos falar especificamente da Assembleia, em relação ao que se tinha antigamente e hoje o que é a Assembleia. Você acha que mudou muito? O que é que você lembra? Qual é a sua memória mais afetiva disso? Eu acho que tem mudado assim, demais não. Agora, o que é que havia? Você havia na Assembleia os deputados tradicionais, que eram aqueles camaradas do interior, que já era... Por exemplo, você tinha lá Enio Guerra, era de Paulo Guerra, o deputado de Paulo Guerra. Você tinha Oswaldo Coelho, que era de Nilo Coelho. Nilo Coelho, que foi deputado. Você tinha um Olinda, pra você ter uma ideia, Olinda tinha Barreto, tinha Nivaldo, e eu acho que tinha mais 3 deputados. E com voto, não era coisa de porcaria, não. Então você tinha lá gente, o Ribeiro Godoy, né? Que é diferente do que é hoje. Hoje você tem gente mais técnica, né? Hoje você tem gente mas não tem grandes oradores. Hoje na Assembleia você não tem um grande orador. Você não tem aquele orador que não precisa ler. Hoje o cara vai lá e lê expediente. Antigamente, não. Antigamente você tinha um Paulo Cavalcante do Partido Comunista, você tinha da direita, você tinha gente muito boa da direita também, né? Então esses caras, eles eram diferenciados. Geralmente eram do interior, a grande maioria da Assembleia era do interior, o Recife tinha muito poucos deputados. Tinha aquele chamado, que era o vereador-deputado, né? O camarada tinha voto no Recife, né? Os Correia sempre tiveram lugar cativo na Assembleia, desde o tempo do Império. Então, a Assembleia de hoje, você tem uma Priscila, que é brilhante, você tem um Antônio Coelho, que é razoável, você tem o presidente Heriberto, que tem vivência, mas você não tem um grande orador. Um cara que fale sem ler. Né? Ali até título de cidadão, às vezes você se aperreia porque o cara fala de coisa que não tem nada a ver com o sujeito. Mas, antigamente, não. Antigamente o que é que havia? Um respeito e tapa. Quando o negócio esquentava, aí a tapa comia. Ia pro cacete. Ou pro tiro. Tiro na Assembleia? Sim, ou pro tiro. Já teve? Já. Você presenciou? Não, eu não presenciei, mas já. Conta aí pra gente. Porque, veja, antigamente, o que é que acontecia? O deputado podia entrar armado.
Quem é que ia tirar um... Qual era o guarda da Assembleia que ia tirar um revólver de um deputado? Então ele estava armado. Depois disso, eu não me lembro quem era o presidente, e já faz muito para trás, a chapelaria da Assembleia, que eram os caras que ficavam na entrada pegando o chapéu dos deputados e o revólver, era Java Vasconcelos e Adilson Gomes. Trabalhavam lá. Trabalhavam lá na chapelaria. Ficava ali na entrada do prédio antigo, pela Rua da Aurora, porque o deputado antigamente descia na Rua da Aurora. E o carro dava a volta e ia para trás. Mas tinha que era o aplomba, como diz o outro, que era o que Guilherme Uchoa fazia. Guilherme Uchoa dificilmente descia por trás. Ele sempre descia pela frente. Então, era outro parlamento, era outra Assembleia, com os mesmos vícios, com as mesmas coisas. Assim, essa coisa de dizer que melhorou, piorou, não, era tudo era a mesma coisa. Agora, é claro que você tinha ali mais bacharéis, mais médicos, mais homens que tinham uma... E tinha gente do povo. E tinha gente que vinha de Santa Amaro, vinha dos bairros, de Carneiro, fulano, Beltrano, Cigano. Então, ia muita gente popular também. Então, a Câmara era a mesma coisa, só que com uma mudança. Por exemplo, você tinha na Câmara de Casa Amarela Clóvis Correia, que era o pai desse Clóvis Correia de hoje. Tinha o pai de Romildo Gomes. Tinha Vandencock Vanderlei, que era um delegado de polícia, ranzinza, de direita, queria matar comunista, arrancar unha, fazer miséria. Liba também, né? Liba, que nem era nem carne nem peixe, né? Então você tinha figuras que se identificavam, por exemplo, Paulo Cavalcante, ele era comunista. Ele dizia, eu não tenho inimigos, eu tenho adversários, né? E é isso. E a gente precisa ver o seguinte, o parlamento ele é escolhido por quem? Pelo povo, né? Pronto. Se o deputado é ruim, ou se o vereador é ruim, a culpa é da população que escolheu. Não é ele, não. Ele botou lá o nome. As pessoas é que escolheram. Então, e essa coisa de dizer, de condenar político, eu acho tão engraçado a história agora dos vereadores, dos celulares. Por que não vão atrás do celular dos desembargadores? Dos juízes? Porque tem chave. Manda falar para ver. Deputado não. Deputado e vereador tem a cara para bater. Aí todo mundo esculhamba. É isso que acontece. É um poder desarmado, né? O executivo tem a arma do dinheiro. Se você falar dele, ele não paga. Já foi um poder muito mais forte, né, Bocão? Já claro teve muito mais respeito. Não, já teve mais poder mesmo. Poder mesmo. Para você ter uma ideia, na redemocratização, quando você tinha de 40 a 45 até 60, o pai de Joaquim Francisco, que era deputado, foi presidente da Assembleia 14 vezes. E assumiu o governo várias vezes. Porque Pernambuco não tinha vice-governador. Na época não havia vice-governador. Então quem assumiu era o presidente da Assembleia. Então você teve... Agora, é claro que essa classe dominante sempre foi usineiro, o senhor de engenho, porque eram os mais abastados, né? Quem tinha um dinheiro, quem tinha um chamado feudo eleitoral, né? Que não mudou em nada. Mudou só os nomes hoje, porque os usineiros não quiseram mais. Mas você ainda tem deputados usineiros, como Clóvis Paiva, que tem usina. E aí toma conta da família, mas ele tem usina. Então esse processo, ele não muda demais não, sabe? Agora você tinha mais profissionais liberais, médico tinha muito, porque médico sempre teve voto, né? Policiais, você tinha muito. Advogado, você tinha bastante. E tinha aquelas figuras, padre tinha. E padre macho, padre que não era brincadeira não. Tinha um padre da Rua da Câmara que andava com 2 revólveres, um em cada bolso de batina. É mesmo? Era de direita,
Morava atrás da Assembleia. Tinha uma casa antigamente, que eu não sei se vocês lembram dessa casa, que depois virou um hotel, depois a Assembleia alugou para ser o departamento médico. Sei. Ficava atrás da Assembleia. Sei. Onde hoje é o plenarão, plenário grande. É. Que foi a escola do Legislativo ali também. Não. A escola legislativa é mais para lá. A escola legislativa é uma casa menorzinha que tinha lá na frente. Essa daqui era onde era o departamento médico. Que foi o Hotel Capibaribe na época. E ali morava um padre que era deputado estadual. E lá foi onde Paulo Guerra derrotou Muricy e elegeu Nilo. Na casa do padre. Sim, porque ele era presidente da Arena. Então a eleição, que era indireta, foi lá. Né? E na época, Nilo e Oswaldo, Nilo era candidato a governador, tinha um hotel aqui chamado 4 de Outubro, que era onde hoje é o Procon, ali perto da Casa da Cultura. E eles alugaram o hotel todinho para botar os deputados tudo lá. Acho que deve ter botado umas negras lá, algumas coisas, e os deputados foram tudo para lá, né? Para só sair de lá na hora de votar. Né? E botaram a eleição na casa desse padre. Padre Simões, eu acho. E na hora da eleição, Muricy achando que já estava ganho, com meia dúzia de mengafa dele lá, ele era comandante da região. Só que o candidato de Castelo era Nilo. E aí, na hora do vamos ver, Nilo teve, de 49 deputados, Nilo teve 30. Eu penso que ele teve 10 ou foi 9. Aí foi. E na hora da eleição apagaram a luz. Faltou luz, foi na luz de vela. Aí o povo dizia, ó, isso é um bando de fantasmas, os caras tudo com os candelabros na mão para poder votar, né? Queimando as mãos de pingo de vela, porque tinha que escrever o nome, né? E aí Muricy saiu daqui que nunca mais voltou. Tanta raiva que ele teve que ele Foi embora. foi embora. E Nilo assumiu. Então, esse padre Salles era outro que era brabo. Porque, como dizia Padre Roma, esse é o comandante português da época, não é porque eu sou padre que eu sou frouxo. Debaixo da batina tem um homem. Homem debaixo da sua farda também tem. Então não me desafie não, porque não é assim. Na verdade, o parlamento é um poder vítima da imprensa. É um poder vítima do poder executivo, que o cara, para botar um vigia na escola, tem que ir lá pedir a Zenete, né? A gente sabe da história, né? Camada, para asfaltar uma estrada, tem que ir lá pedir ao governador, porque o secretário da Fazenda diz logo que não tem dinheiro. O melhor lugar desse estado tem um melhor agora, que é a Secretaria de Turismo, que o cara só faz viajar. Mas o melhor lugar de Pernambuco é a Secretaria da Fazenda. É quem paga. Quem paga, manda. É verdade. Meu tio foi secretário de Finanças da Prefeitura no tempo de Lucena. Não havia nenhuma... Lucena não mandava ele pagar nada. Porque ele não pagava. Só pagava o que era para pagar mesmo e não tinha conversa não. Vereador, deputado... Ah, porra, não tinha conversa. Então, eram homens diferentes dos de hoje. Né? O poder ficou mais maleável. Né? Você não tinha o advento dos militares, que agora estão querendo aí fazer manzé. Na época você tinha uma ditadura, né? Não era brincadeira, não. O negócio era duro. O negócio era duro. É porque a gente fala assim, já passou muito tempo, mas eu conheço gente que sofreu que o diabo ajeitou no inferno com sal. Mas só quem tá falando sou eu, pô. Ô, Bocão, deixa eu voltar um pouquinho pra tua história de vida. E aí eu fazendo uma pesquisa sobre sua vida, descobri que você também é escritor. Escreveu um livro. Eu cometi um livro, né? Cometi um... chamado cometi. Pão de Vidro.
Isso é o seguinte. Eu tinha 24 horas para almoço antigamente, né? E eu sempre fui muito ligado nessa coisa de cultura, da cidade, da história do Recife. Eu nasci, eu tive um advento na minha vida. Eu nasci no centro do Recife. Eu nasci na Rua da Saudade 62. Minha casa tinha 4 quartos em cima e 8 embaixo. Isso não é uma casa, é um hotel. Com um corredor enorme, uma sala. Para vocês terem uma ideia, a sala da entrada, uma das salas lá da entrada de casa, quando a gente entrava, ela ficava à direita, dava para jogar futebol. Futebol de salão, 2 e 2. Eu joguei muito lá. Trancava as portas e jogava. Então eu fui criado no centro do Recife, que era uma coisa extraordinária. Você estudava, porque todo mundo morava no centro. Era muito difícil você ver. Porque o Recife é o seguinte, o bairro do Recife é o Porto. Sim. O bairro de Santo Antônio é o escritório. E a Boa Vista é para morar. Pronto. Essa era a divisão do Recife. Depois veio Boa Viagem, veio Casa Forte, veio Aflitos, veio não sei o quê. Mas antigamente, nas antigas mesmo, pesada, tanto que ninguém... O carro no Recife veio ocupar espaço a partir de 40. Porque todo mundo andava a pé. O cara saía da Boa Vista, passava, geralmente trabalhava na Guararapes, ou Pracinha, ou por ali, ou nos bancos da Rio Branco. Então a vida da cidade, o 13 de maio era uma festa, né? Então eu fui moleque no 13 de maio. Por que que eu tenho essa aproximação com a Assembleia e a Câmara? Porque quando eu não tinha nada para fazer, eu ia para lá. Perto. Eu ia para lá. Então eu tomei o melhor sorvete do Recife, que foi o do Guemba. Eu comi a melhor fritada de caranguejo que tinha no Recife, que era do Buraco da Otilha. Eu fui feliz. Olha, se existia um sujeito que foi feliz na vida e continua sendo, sou eu. Eu não tenho o menor arrependimento de nada, não me envergonho de nada. Era filho de um telegrafista, de uma professora. Dentro da nossa pobreza, vivíamos muito bem. Então, é isso, a minha vida era essa, de ser maloqueiro no 13 de maio. Pronto, quebrava pé, caía de árvore. Que era um privilégio, né, Bocão? Porque na verdade, Gustavo, o que é que acontece? A modernidade tem muita coisa boa. Celular, é da porra, né? Você tá onde tiver, bate foto e fala. E a sua privacidade? Se acabou o mistério. Não tem mais mistério. Todo mundo sabe de todo mundo. Antigamente havia mistério, havia aquele vizinho judeu que ninguém sabia o que é que ele fazia, a casa era fechada o dia todo, ele chegava de noite, abria a casa, quando era de manhã saía. Então o imaginário fluía. Isso é interessante, Bocão. Eu e Admar estava tomando um café ontem, batendo um papo, planejando as coisas, e nós falamos de fazer um programa também semanal pelo Pernambucast, ao vivo, transmitido via internet. Em cada um na sua casa e com alguns entrevistados ao mesmo tempo, mais de um. E a gente falou de um aplicativo. Eu comentei do aplicativo, a Edmar disse, mas tem um melhor, tal, não sei o quê. Hoje, quando eu acordo de manhã, tá sugestão no meu Instagram do aplicativo. Ou seja, essa sugestão nunca tinha aparecido nas minhas redes, mas é aquela história de dizer que o celular tá ouvindo a gente. Não, você hoje, para fazer merda, tem que pensar muito. Porque se fizer mal feito, no outro dia tá na internet. Ou na mesma hora, instantâneo. Então, na verdade, nós vivemos na ditadura do medo. A gente tem que pensar no que vai fazer para não fazer errado, porque alguém está gravando. Basta você aumentar a voz,
que as pessoas já né? Se assusta. Agora também é bom para você pegar a gente com esse cabra safado que deu na mulher no Ceará. Aí é bom, porque aí o cabra se arromba de verde e amarelo. Quando der na mulher, saiba que alguém vai filmar e você vai preso. Entendeu? Então é isso. E política de Malira, que você trabalha muito com isso. Eu tive o prazer de conhecer grandes homens. Eu tive o prazer de conhecer Paulo Guerra, Moura Cavalcante, Nilo Coelho, Oswaldo Coelho. Talvez eu tenha feito o melhor programa sobre a família Coelho que alguém fez. Eu fui para a casa de Dona Josefa, em Petrolina. Fiz um programa com o Geraldo, fiz um programa com o Evaldo e com o Augusto. Falando de como se começou tudo aquilo. Que o cara pensa que aquilo dali foi assim. Não. Seu Quelé veio da roça. O que é que seu Quelé era? O que é que seu Quelé, de quem era filho? Era de um pastor. Não é pastor protestante, não. Pastor de ovelha. Cabra, que é o chamado animal de pequeno porte. E o pai de Dona Josefa tinha 5 vacas. Vinham na beira de São Francisco, que na época o rio não dava a riqueza que dá hoje, dava em paludismo. O rio representava a morte. Então, eu fui pegar essa história, que isso é igual às grandes sagas do mundo. E os dois se uniram, dentro dos problemas que tinham, criaram os filhos, e está aí a família toda. E eu fui ver isso. Porque não me adianta fazer programa com quem tem o que dizer. Não me acrescenta em nada. Os programas que eu faço, as lives que eu faço, tem que mostrar, e é para isso que eu me proponho, as coisas que você não conhece. Não adianta eu fazer uma live sobre Luiz Gonzaga. Não conhece. Eu tenho que procurar uma curiosidade do Luiz Gonzaga. Que ninguém sabe. Quando o Luiz Gonzaga estava esquecido no Recife, não tocava em lugar nenhum. Vivia na Rua do Lima. Não, na Rua do Lima não. Ele vivia numa pensão na Rua da Palma, porque não tinha hotel. Ou então ia para o São Domingos. Porque ele era amigo de Luiz Dias, ficava lá de graça. Ninguém fala do último show feito para Luiz Gonzaga, que ele estava passando necessidade. Hoje virou herói. Quem fez esse show para ele foi Nando Cordel, que recrutou os artistas todinho para fazer um show para ele no centro de convenções. Aí, o cara já tá morto mesmo, agora vamos fazer homenagem, museu, cacete, não vale nada. Isso não vale nada. Vale em vida, né, Bocão? Isso não, aí... porque, veja, me diga uma coisa, o que é que vai me adiantar depois de eu estar comendo grama pela raiz, ter uma rua Bocão? Merda nenhuma. Né? Não adianta. Essas coisas de logradouro, de rua, dessas coisas todas, são importantes. Agora mesmo eu estou batalhando porque acho que ele merece. Na 7 de setembro tem uma estátua de Tarcísio Pereira. Tarcísio Pereira foi o dono da maior usina de inteligência do Brasil, que era a Livro 7. E era mesmo. E a cidade não vai dizer quem ele era? Claro que vai. Tem que dizer. Tem que dizer, né? É justo. Bocão, e o centro do Recife? Você falou aí muito do centro. Como é que você vê hoje o centro do Recife? A gente percebe que era uma coisa totalmente diferente. Não, o centro do Recife hoje é para mendigo e pobre. Não tem mais. O centro do Recife hoje, olha, quando você impede o carro de andar, o rico não vem mais. Pronto. Então o que é que acontece? Você tem a Rua Nova, é uma rua de pedestre. A Rua da Imperatriz é uma rua de pedestre. Então quem é que... O pedestre, ele é o quê? É porque ele não tem carro. Ele vem a pé porque não tem carro. Não é verdade? Vem de ônibus. Se ele tivesse, ele estava de carro ali. E hoje o mundo é movido pelo carro. Então, o que é que acontece com o centro da cidade? Por exemplo, o povo reclama do Diário de Pernambuco. Ah, aquilo está abandonado. Quanto é para pintar aquilo dali? Vamos lá. A Prefeitura do Recife não tem nenhum problema, né? Zero de problema, né? Aí o cara liga para mim e faz assim:
Ô Bocão, por que é que a prefeitura não recupera o Diário de Pernambuco? Porque o Diário tem dono. Sim. Quem tem que recuperar o Diário é o dono, não é a prefeitura. Aí, mas só que o cara não sabe, ele acha que aquele porra que dali, né, que fizeram há 200 anos, é uma obrigação oficial. Aquilo dali, os diários associados entregaram ao governo do estado, que até hoje não sabe o que é que vai fazer com aquilo. Entregaram ao tal do Porto Digital. O Porto Digital também não sabe o que é que vai fazer. Então, aquilo dali é uma coisa que eu até disse a João Campos, pinta por fora e deixa por dentro acabado mesmo. Mas pelo menos pinta. Passa uma tinta para ele ficar mais bonitinho. Porque me diga uma coisa, a pracinha do Diário, você tem ali Carnaval, Natal. Houve aqui no Recife um negócio chamado Grande Natal do Recife, que era uma coisa extraordinária. O prefeito era Augusto Lucena e você tinha um presépio em tamanho natural. Ninguém nunca tinha visto aquilo no Recife. Né? Então o povo vinha dos bairros inteiros, então era lotada a rua. A Rua Nova, nos idos da Rua Nova, era uma passarela. Sloper, Casa Matos, Clark. Só tinha loja de altíssimo nível. Acabou. Por que acabou? Porque é natural. Vem o shopping. Aí você vai pro centro da cidade tendo um shopping. Você não vai. Você paga mais caro no shopping. Né? Agora, uma coisa engraçada. Você sabe onde tem muito rico? No entorno do Mercado São José. Na loja dos chineses. Pronto. Aí por que que o chinês lá funciona e no centro não funciona? Tem alguma coisa errada. Sabe por que é? Porque a pior coisa do mundo é um prédio vazio. Dá uma ideia de abandono. Mas o dono não quer alugar pelo preço que o comerciante pode pagar. Aquilo devia ser tabelado. Ó, tu vai alugar isso aqui. A Prefeitura do Recife vai exigir e desconta no imposto. Agora tu vai alugar. Aí você dava vida à cidade. E botar gente para morar no centro. Pegar aqueles prédios todos e transformar aquilo em pequenos apartamentos. Na hora que você tem gente morando, Da vida. não interessa se é pobre, se é rico, classe média. Por exemplo, agora mesmo um grande grupo pernambucano fez um negócio gigantesco lá no bairro do Recife. O Jorge Petribu, um grupo Petribu, comprou o Moinho Recife e lá vai fazer um prédio, um pequenos apartamentos para o pessoal do Porto Digital. Onde você vai pagar por mês e vai morar lá, onde você trabalha para não precisar de não precisar de ônibus, para não precisar de... Então, assim, as coisas vão se modificando, não é? E o Recife que eu vivi, que foi maravilhoso, para você ter uma ideia, no centro da cidade você tinha flutuante. Não foi do meu tempo, mas o flutuante está lá, a base dele até hoje ali na Ramiro Costa. Aliás, Ramiro Costa já é tão antigo que vocês não sabem nem o que é Ramiro Costa. Já ouvi falar, mas um... Ramiro Costa era ali na esquina da Rua do Imperador. Ali tinha o Lafayette. Todos os jornais do Recife eram ali. O Café Lafayette, né? O Café Lafayette. Você tinha o café que era a grande... Por exemplo, os grandes crimes políticos de Pernambuco. Né? Por exemplo, o brasileiro, que era lá de Garanhuns, que provocou a hecatombe de Garanhuns, morreu no Hotel Lusitano. Sabe onde era o Hotel Lusitano? Era do lado de cá do Diário. De esquina. Onde hoje é uma banca de bicho, que já não é mais nem banca de bicho, é um prédio verde de esquina. Ali não devia ter uma placa dizendo aqui foi o Hotel Lusitano, morreu seu fulano. Porque turismo é isso. É. Entendeu? Então, você tinha os grandes cafés, Sertã, Savoy, Brahma Chopp, tudo era no centro da cidade. Tudo foi saindo, né? Hoje não, tudo foi acabando, porque os filhos não queriam mais ser dono do filho. Enquanto o bar rendeu para o cara se formar em médico, foi bom. Na hora que ele formou em médico, eu vou para um balcão de bar. Eu não sou médico. Bocão, tu acha que o turismo no Recife e o turismo ali, o cuidado com o centro é precário? Você sabe quantas vezes se varre o centro do Recife? Se varre? Se varre. Não tenho ideia. Tem ideia, não? Não.
pelo menos 50 vezes. Só que o povo é porco. É. O povo é porco. Educação, né? Não é nem educação, é porque é porco mesmo. Esse negócio de educação, a gente bota um nome bonito pra gente safada, entendeu? Porque eu lhe pergunto o seguinte, como é que você admite que num metrô, uma coisa moderna, que quebra todo dia, mas é moderno, você tem saco plástico, você tem a garrafa PET. Esse tal de garrafa PET, isso foi a pior coisa do mundo que inventaram. Porque qualquer lugar joga aquela porcaria. Então, não há prefeito bom por centro do Recife. Não há. Não há. Por um motivo simples. Porque o povo... Por exemplo, você sabe quanto custa limpar um canal? Não. 600 mil reais. 600 mil reais. Você sabe quanto custa uma escola média? 300. Veja se o povo não jogasse lixo no canal, quanto João Campos teria para fazer a escola. Então, não adianta, eu digo isso todo dia. A gente que faz mídia, a gente que trabalha com isso, a gente também tem que entender isso. O Recife não amanhece sujo, não. Ele não é na hora de madrugada, ninguém chega ali para jogar nada, não. Ele começa a ficar sujo a partir de 6, 7, 8, 9. Chega de 2 da tarde, tá um cagaço. A cidade fede. Um sistema antigo de esgoto que ninguém consegue dar jeito nele. Aí você tem a água podre o tempo todinho. O povo mijando numa obra de Bernan. Então, essas coisas a gente não vê, ou faz questão de não querer ver. Por exemplo, um dia desse, uma vez eu estava no leite, chegou uma senhora, disse, mas isso aqui, cheio de rapariga, cheio de mulher da vida. Eu digo, essas mulheres estão aí desde que inventaram o leite, minha senhora. Faz 120 anos que aqui tem quenga. Então, ela vai sair porque ali é o leite. Não dá problema. Ela não está nem aí, não tem um cliente lá no leite, não tem nada. É. O leite foi para ali porque quis. Isso. O leite também, né, Bucão? Falando no leite um pouco, né? Um monumento da história do Recife, né? O leite, quantas coisas que aconteceram ali, quantas reuniões para tratar de política, para tratar de parte empresarial. E hoje o leite ficou ali meio que uma ilha, né? Isolada ali numa situação que não tem mais movimento. A questão do leite, o leite nasceu de uma vaca. Existia um português chamado José Leite, que tem um irmão chamado Manuel Leite. O irmão veio de Portugal. E esse José, ele vendia leite no Recife. Então as vacas dele, saía um cara com a vaca, chegava na rua, nós parava, a mulher descia, trazia o negócio, e a vaca, ele tirava o leite Trazia na hora. Vasilha, né? Uma vasilha. E ele tirava o leite na hora. O irmão veio de Portugal para cá. Uma mulher dele. A estação ferroviária sempre foi ali. E o irmão, rico, para se livrar do irmão pobre, deu a ele uma vaca. Só. Essa vaca aí que é para você sobreviver. E aí, ele foi e ficava com essa vaca. Quando você descia da ponte de ferro, aí ele estava aqui com a vaca. O cara que vinha da estação ferroviária passava pela vaca. Tanto lá como cá. Então o que é que acontecia? O matuto vinha para médico, para essas coisas todas. E a mulher dele fazia um bolo chamado batintop. E você comia o bolo com leite e fermentava. Então a fome passava. Então, o cara comia 2 batintop na ida, 2 copos de leite, e 2 batintop na volta, para aguentar a viagem. Depois ele melhorou um pouquinho, abriu a Leiteria Leite, que foi de onde veio o restaurante. Depois, o restaurante foi vendido aos irmãos Dias. Depois, quem tomou conta do leite foi um camarada chamado João Lacerda,
que era o chamado antigo homem de mulheres, né? Ele arranjava mulher para os outros. Então, ele foi ser o gerente do leite, porque 3 ricão compraram o leite. E depois terminou na mão do seu Armênio e agora na mão das filhas dele. Seu Armênio, a paixão de seu Armênio pelo leite era uma coisa... Seu Armênio cuidava do leite diariamente. Tinha o escritório em cima e embaixo ele descia 11 horas todo dia para fazer o almoço dele. Ele ia para a cozinha. Eu várias vezes me sentei com ele, dia de sexta-feira. Eu ia para lá tomar uma. E a gente almoçava. Quer dizer, almoçar não. Eu começava a beber. Aí, olha, eu fiz não sei o quê, fiz um bife, fiz um não sei o quê, fiz um peixe, fiz um... E eu começava ali, tirar gosto com ele, bebendo, tomando cerveja. Então, seu Armênio, na hora que foi retirado do leite, o leite perdeu a graça. Eu vou no leite hoje para quê? O leite é a conversa, é o ambiente. Não adianta eu ir para o leite conversar com 2 jovens e 2 rapazes que são ricos, pode. Mas não tem a força, a história. Perdeu a essência. Perdeu. Então o leite hoje é um lugar igual aos outros. Na minha opinião, né? Tem mais o É charme. verdade. Não, até a gente que gostava de ir perdeu esse... Até E essa maloqueirou confusão, demais, sabe? O leite era lugar de grandes comerciantes, daquele entorno dali. Aí virou meio, sabe? Virou muito... Por exemplo, antigamente era difícil você ver político no leite. Eles iam dia de domingo com as famílias. Saíam da missa do Livramento e iam pro leite. Depois começaram aí dia de sexta-feira. Mas quem aqui ia pro leite? Os Brenan, os Cabral da Costa. É gente de tampa, não era? Arthur Lima Cavalcante. Jéssica Leão. Quer dizer, os animais de Pernambuco todos frequentavam. Né? Entendeu? Então, se perdeu isso. A verdade é que se perdeu isso. Infelizmente. Mas. Bocão, tu começou na história do teu livro, mas tu mudou o assunto e não concluiu. Como é sim. que foi essa... Aí esse ponto de vista foi o seguinte. Eu saía e me lembrava das coisas e em casa escrevia. São poesias. Tem conto, tem poesia, tem... Mas não, um livro não é nada demais, não. Um livro é um livro normal. E aí, certa vez, eu conversando com o Marcos Pinheiro do Campo, pai de Eduardo, que esse sim era um grande escritor. Cheguei para ele, eu escrevi um livro. Aí ele disse assim, mas rapaz, todo sacana hoje escreve um livro. Aí começou assim a conversa. Aí eu disse, você quer dar uma olhada? Ele disse, quero. E eu levei o livro para ele, deixei na casa dele. Depois, 3 meses passou isso. Eu me lembro porque era dezembro. Aí, eu liguei para ele, porque ele já estava doente. Aí eu liguei para ele para dar Natal, Ano Novo, esse negócio. Aí quando ele atendeu, não tinha negócio de celular antigamente. Aí ele pegou e disse assim, eu disse, Marcos Pinheiro, Feliz Natal, deixa de ser safado, você ligou para mim para saber do livro. Ué, o que é que você achou? Ele disse, tem 200 textos, 70 presta, o resto pode jogar fora. Eu digo, você escreve isso? Escrevo. Um abraço. Desligou. Aí eu conversando com o Eduardo Campos, eu acho que ele tinha falado com o Eduardo. O Eduardo disse, rapaz, que negócio de livro é isso que tu fizesse? Aí eu falei, aí ele mandou, eu na bagaço, e editou o livro. E o pós-fácil do livro é de Maximiano. Ele não escrevia para ninguém. E para mim ele resolveu escrever. Privilégio. E depois morreu. Aliás, tem uma coisa que eu estou me preocupando. Porque um dia desse eu estava conversando com o Roberto Pagalhães. Eu disse, doutor Roberto, vamos gravar um programa. Não, você não grava não. Porque o cara grava um programa e você morre. Entendeu? Então tem umas figuras no Recife que são emblemáticas, Edmar. É porque
Eu falo demais e tem história aí, danas tudo. Mas a ideia é essa mesmo, Bocão. É a história, contar a sua trajetória de vida, a sua trajetória na comunicação aqui, no radialismo. Tu quer ver uma pessoa interessante? Era o avô de Edmar. Ele chegava na Assembleia, encostava na cadeira e ficava coisando a gravata. O tempo todinho, alisando a gravata, a ponta da gravata. Aí chegava o cara do café, botava café pra... Aí ele, tá me vendo não, é? Aí o cara botava, agora ele era brabo. Ele era confusão. Quando ele se espalhava para juntar, dava trabalho. Dava trabalho, né? Um broche de gravata deste tamanho. Eu nunca vi aquilo. Cada gravata ele tinha um broche. Gravata vermelha vinha com broche vermelho. Gravata verde. Impressionante. Isso é Edgar Lins. Edgar Lins Cavalcante. E era rico por bosta, não era rico de merda naquele não. Era rico por bosta. Ô Bocão, eu queria que também você falasse um pouco, porque eu tive a oportunidade de conviver com ele lá na Assembleia, né? E deixou uma lacuna muito grande quando o Guilherme Uchoa partiu, né? Eu sei que você tinha uma boa relação com o Guilherme. Qual foi a importância ali de Guilherme ali para a Assembleia? A Assembleia que dá para ser dividida, né? Entre antes de Guilherme e depois de Guilherme. Porque depois de Guilherme ficou um grande legado ali, uma estrutura suntuosa. Hoje a Assembleia é muito mais moderna, muito mais estruturada. Queria que você falasse um pouco da sua convivência com Guilherme Uchoa. E que é comentário por exemplo, de comparação, né, Edmar? Todo mundo, a estrutura, por exemplo, dos gabinetes dos deputados federais é aquém da estrutura hoje que um deputado estadual tem na Assembleia Legislativa, né? Eu conheci Guilherme Uchoa em Igaraçu. Ele era secretário do cartório. O pai dele era o tabelião e ele era o secretário. Era policial. Depois fez concurso para promotor. Passou. Depois fez concurso para juiz. Passou. Quando se aposentou de juiz, foi ser deputado. Guilherme era um homem, e eu gosto muito desses homens afirmativos, e que não tinha medo de nada. Guilherme Uchoa não tinha medo de nada. Então, não é que as pessoas temessem, respeitavam. Eu me lembro quando Rodrigo Novaes, que ia ser candidato a presidente da Assembleia contra ele, né? E a gente conversando um dia, ele disse, eu tenho a maior admiração por esse Rodrigo Novaes. Porque não é todo mundo que tinha coragem de fazer isso. E é verdade. Então, Guilherme era um sujeito que a vida conduziu para ser aquilo que ele era. A vida nos conduz para o que a gente vai ser. Tanto na questão pessoal como caráter. Todos nós temos uma linha de caráter. E o que é que aconteceu em Pernambuco? Jabas Vasconcelos, que tinha Guilherme Uchoa como aliado, depois Guilherme simplesmente apaixonou-se por Eduardo Campos. Porque aquilo não era uma questão de política, não. Aquilo era uma questão de paixão pessoal. Aquilo ali, que só o Espiritismo explica. Você acompanhou, eu acompanhei, a gente sabe como era. Era uma simbiose. Às vezes os dois pensavam na mesma coisa, um longe do outro. Então, Guilherme, eu senti muito a morte de Guilherme. Sabe por que eu senti? Porque o mundo está cheio de pusilânime. Pusilânime é aquele que não é nada. Cristo dizia, eu não aceito o morno. Ou é frio ou é quente. Morno é ruim. Sabe? Essa coisa pastosa, que você não sabe direito aonde você está pisando. Esse tipo lamaçal de caráter. A gente vive num lamaçal de caráter. Não é?
porque ninguém tem coragem de dizer na cara do outro o que o outro não quer ouvir. Ariano Suassuna tinha uma coisa que era muito engraçada, que ele dizia: eu não falo mal na frente de ninguém, do cara. Tem que falar por trás. É verdade, porque falar pela frente ninguém fala mais. O embate político, o que é a Assembleia? É o parlamento. Falar. Deputado é para fazer lei e parlamentar. Não é para pagar conta de luz de ninguém. Não é para dar emprego a eleitor. O derivativo da miséria é que nos levou a isso. O favor que escraviza. E o pior que tem é aquele que vai lá, come e depois sai falando. Esse é o pior que tem. Esse é o pior que tem. Então eu sou uma pessoa muito tranquila nas minhas coisas. Eu, quando gosto, eu gosto. Quando eu não gosto, eu faço questão que a pessoa saiba que eu não gosto. Porque eu não sei conviver. É verdade. Eu não me sinto bem. E é ruim, né? Não faz mal a você, você fica mal. Você fica mal. É verdade. Entendeu? Você pode ser a melhor pessoa do mundo, mas meu sangue não bateu com o seu, então não tem jeito, velho. E isso é muito natural, né, Bucão? Às vezes a gente tá ali, a gente vê a pessoa, só de olhar pra pessoa. Não gosto. Não gosta. E o cara não lhe fez mal nenhum, não criou nenhum problema. Não, eu vou fazer a ele, agora eu não quero Talvez fazer nem ele. faça, né, na vida, mas Empatia. bateu, não teve a empatia. Olha, tem uma história de meu tio Gaspar. Meu tio Gaspar me deu muito exemplo. O Gaspar era um homem que se formou em direito, nunca defendeu ninguém, nunca fez uma petição, nunca fez nada em termos de jurídico. Fez um exame, fez concurso para a prefeitura e passou em primeiro lugar para fiscal de renda. Antigamente não existia fiscal de renda. Era o fiscal chamado de fiscal de feira, de consumo. E ele virou o primeiro fiscal de renda. O que é que aconteceu? Isso foi nos anos 50, por aí, 60. E Dr. Pelópidas, Paulo Cavalcante, era o secretário de Finanças do Dr. Pelópidas, foi disputar a eleição. E o Dr. Pelópidas chegou para ele e disse: quem é você? Eu sou o Gaspar Higuera Costa. Ele era concursado. Então o doutor Pelópidas disse: você vai ser o secretário de Finanças. Ele disse: mas doutor, não, você vai ser o secretário de Finanças. É concursado da prefeitura e tal, e tal. E botou ele lá. Veio um golpe. O doutor Pelópidas é preso. E mandaram lá chamar de o Gaspar. Né? O Gaspar era todo de reza ao terço, católico, comedor de hóstia. Mas mandaram chamar. Quando ele chegou lá, disse: não temos nada, porque eu não fiz nada demais e tal. Foi lá. Só que o processo era o seguinte: você tinha sido prefeito e se foi eleito. Ele disse: meu sobrinho, eu me senti envergonhado de ver o Exército Brasileiro botar doutor Pelópidas da Silveira, um engenheiro, um homem de valor, um homem digno, honrado, que nada foi provado contra ele, sentado num tamborete e um sargento dando esporro no sujeito. Esse é o meu medo. A democracia, todos falam. Uma ditadura, só quem fala é quem tem o revólver. Hoje em dia eu tenho muito medo. Pelo que nós estamos passando aí. Sabe? Porque todo mundo virou desonesto. Ninguém é honesto. Todo mundo é ladrão. Virou todo mundo cova rasa. Quando os ladrões estão lá. Porque quando você sabe o que você é pro outro, né? E doutor Pelópidas passou por isso. Então, quer dizer, essas coisas são muito sérias. A gente tem que relembrar. A gente tem que relembrar o que aconteceu com Miguel Arraes, que teve a dignidade de dizer: eu tenho 13 filhos. O que é que eu vou dizer a eles? E foi preso. E o coronel disse: então o senhor está preso, é a única coisa que o senhor pode fazer. Mas eu continuo governador de Pernambuco. Aonde eu estiver, eu levarei meu mandato. E é a verdade. E é a verdade. Veja,
Todos os outros passaram. O povo só lembra de Arraes. Não é engraçado isso? É. Nilo foi um governador ruim? Não, foi um excelente governador. Paulo Guerra foi um governador ruim? De jeito nenhum. Moura Cavalcante nos livrou da enchente do Recife. Mas quem é que fala de Moura? Quem é que fala de Paulo Guerra? Mas fala de Miguel Arraes. Então, esse é o problema. Eles foram colocados lá. Marco Maciel, grande homem, mas foi colocado lá. Uma eleição indireta. Veja como o povo lembra de Roberto Magalhães, por causa da eleição. Veja como lembra de Java, por causa da eleição. Por causa da eleição. Paulo Câmara, eu vou dizer aqui uma heresia. E muita gente vai dizer, mas como é que você diz isso? Paulo Câmara é um governador muito maior do que Eduardo Campos. Não estou falando da figura. Explica isso aí. Eu estou falando do governo. Eduardo Campos teve vento de cauda. Lula, dinheiro, força, poder, tudo a favor. Tudo a favor. Paulo Câmara só teve dificuldade. E para completar ainda vem uma porra de uma pandemia. Quer dizer, veja o cara quieto na dele, sem dizer nada, sem dizer um ai. Deus sabe o que passava na cabeça. E aguentou, não atrasou uma folha de pagamento. E o vento contra. O cara empurrando o barco e a vela dizendo, vou não que o vento tá ruim. Vou não que o vento tá ruim. Verdade. 40 lobas na Assembleia, querendo tudo, sem poder dar nada. 49, né? E respeitaram. Respeitaram. E ali o Foro de Guilherme foi grande com ele. Então é isso que eu digo. Isso é uma heresia? Não. É uma verdade, é uma constatação. O homem público se cria na dificuldade. Na bonança, qualquer um é bom, rapaz. É verdade. Para fazer festa, qualquer um vai. Ô, Bocão, deixa eu te provocar em relação a essa questão de ditadura, né? A ditadura brasileira, né? O período de ditadura que nós vivemos, é diferente da ditadura cubana? Não, veja bem, o que é que acontece? Eu vou lhe explicar. Eu estive em Cuba, conheço Cuba. Essa coisa de Cuba é uma falácia. O que é que tinha em Cuba? Vou te explicar. O que era Cuba? Era o quintal dos Estados Unidos. Pronto, só isso. Por exemplo, os americanos iam fazer farra em Cuba. Se ele gostasse, um americano gostasse de sua mulher, queria pegar, porque achava que você não era nada. Não havia essência de povo. Cuba foi o primeiro país de escravos que virou um país. Então, esse processo de Cuba é diferente. É diferente. Por que é diferente? Porque teve um embargo. Os direitos não são... Dá licença. Não são... Por exemplo... Tirados do povo do mesmo licença. jeito? Não, deixa eu lhe explicar. Veja bem. Quando Fidel tornou-se socialista, o que é que aconteceu? Cuba fica aqui e a Flórida aqui. Se brincar, dá para ir nadando. Foi o que aconteceu? Kennedy e decretaram o embargo a Cuba. O que é um embargo? Nenhum navio pode encostar em Cuba. Pronto. É embargo comercial também, né? Não, então, proibição de, então, tudo. dos americanos e dos Proibido aliados venderem a Cuba. Não, e Cuba comprar ou vender a eles. Aí o que aconteceu? Khrushchev foi e disse a Fidel, enquanto a gente estiver bem, eu banco Cuba. Bancou Cuba. Cuba era um país bancado. Sim. O resto das armas russas ia para lá. Mas isso acabou, né? Não, veja bem, quando chegou, qual foi a decadência de Cuba? Na hora que a União Soviética acabou. Pronto. Aí Cuba começou a ter problema.
Mas Cuba cuidou de uma coisa que o Brasil nunca cuidou, por exemplo, da educação. Você não acha ninguém burro em Cuba, não. Não, mas não é, Sem não saber é, ler. não é isso. E é não uma é ilha. Isso, não é, isso diferente. que eu acho que é o ponto principal. Na verdade. É achar que uma ditadura é diferente da outra. Não. Na hora que tira os direitos, por exemplo, do povo reclamar, Sim. você da imprensa não tem direito de criticar. Não é a mesma coisa? Mas veja bem, o que eu estou querendo dizer a você é o seguinte, eu nunca glorifiquei Cuba, não. Não, Eu acho que é uma merda. Como a ditadura que a gente tinha aqui era outra merda. Agora, na verdade, o que é que acontece? Quando há um regime de força, por exemplo, a Venezuela era um país maravilhoso, era considerado a Acapulco da América Latina, e lá vai, tornou o quê? Tornou-se o quê? Só tem um produto, que é o petróleo, está naquela situação. Mas eu vou me vangloriar porque a Venezuela está ruim? Não. O problema nosso aqui é que o povo fica dando exemplo. Olha, o Brasil vai ficar assim. O Brasil nunca vai ser aquilo. Por causa do povo. O povo brasileiro é uma tinha. Pode estar na cabeça. Olha, o Brasil está assim porque aqui não teve uma guerra civil. Os Estados Unidos matou metade da população para a outra metade comer. Porque não dá para todo mundo comer. Então, todo grande país do mundo tem o sangue na bandeira, menos o Brasil. Menos o Brasil. Nós tivemos um episódio da Guerra do Paraguai, onde o Brasil entrou lá para ganhar a guerra. Com um exército de titica, que não tinha nada. Teve Canudos também, né? Não, mas Canudo não foi. Canudo foi um faticínio. Canudo, o que era Canudo? Canudo era o seguinte. Antônio Conselheiro, que era um beato, monarquista, não é? Ele foi para o sertão e criou Uma comunidade. uma comunidade. Feito teve a do Caldeirão, no Ceará. O Nordeste é cheio dessas coisas. Antônio Conselheiro, ele, lá no local que ele fez, Canudos, era uma das poucas áreas que tinha, porque tudo isso tem que ser visto. Onde tinha chuva. Chovia. Então, tinha fartura. Plantando, tinha fartura. E ele sabia administrar, tanto que tudo era aciado, você não tinha casebre esculhambado, era um negócio tudo organizadozinho e tal e tal. E todos os deserdados da sorte foram para lá. Então se criou uma comunidade robusta. Quando o governo federal, que tinha saído da monarquia para a república, abriu o olho, Canudos já era Canudos, já com 40 mil pessoas, vivendo, sem pedir nada a eles. Então eles se incomodaram. Aí mandaram a primeira legião do Exército Brasileiro, que levou pau e saiu lá correndo. Os matutos deram de cabaça. A segunda, a mesma coisa. A terceira, eles começaram a ganhar quando tiveram a ideia da metralhadora. Foi um massacre. Foi um massacre. Então, a história do Brasil é cheia de massacre. O poderoso, não, você não pode fazer isso. O Caldeirão, no Ceará, a mesma coisa de Canudos. Olha, tinha um padre no sertão, você pode ler a história dele, chamado Padre Biapina. Ele dizia que o homem precisava de 3 coisas para viver. A fé, aí ele fazia uma igreja. Ele saiu pelo sertão inteiro fazendo igreja, cemitério e maternidade. Para o cara nascer, morrer e ter fé. Daí em diante você faz sua vida. Então, Padre Biapina inspirou Padre Cícero, sem ter a maldade da política. Porque Padre Cícero tem a maldade da política. Floro Bartolomeu era o general de Padre Cícero, que chamavam general de Padre Cícero. Floro Bartolomeu era um cangaceiro. Todos no Nordeste eram cangaceiros. Não tinha jeito, não. Todo mundo tinha arma. Todo mundo tinha bando.
60% das assembleias legislativas vem daí. Então, era o mando. Era o mando. Acabou. As usinas de Pernambuco, todas são foreira. O que é foreira? Você paga para plantar e comer. Você tem que pagar o usineiro. Tem um barracão onde você fica devendo antes de comer. Então, isso é a coisa do poderoso em cima do... Agora, eu não estou defendendo aqui que alguém tome casa dos outros. Eu digo de forma alguma. O sentido da propriedade, o Estado não tem direito sobre ele. Agora, é preciso saber como se montou o Estado brasileiro. Como se montou? Pernambuco é um Estado que sofreu represália a vida inteira. Por quê? Porque sempre pensou em liberdade, sempre pensou em fazer algo diferente. E muita vida se acabou aqui por isso. Sim. Então não pode ser assim, entendeu? É muito prático chegar e dizer, não, porque Cuba não presta. Nada disso, vamos ver cada um que são cada um. Eu estive lá, é um país maravilhoso para turista. Para viver, não. Como aqui também. Chega aqui com euro para tu ver. Pega 10 mil euros, bota no bolso e vai aqui para Porto de Galinha, vai tu ver. Se tu não vira um rei. Por quê? Claro, o dinheiro vale 7 vezes o que eu tenho no bolso. Esse é que é o problema. Edmar, tu tá calado demais. É verdade. Falando. Não, eu tô prestando atenção aqui com você, tô prestando atenção na aula, né? De história boa, também, aula né, de história Edmar? Também. Mas muito De bom, vida. Bocão, muito bom que a gente tem ouvido aí de você. Achei que foi uma grande Bocão, contribuição. Diz aí. Deixa eu te perguntar uma coisa em relação ao radialismo, porque eu acho que tu começou no rádio. Numa época que rádio ainda era muito forte. E a gente tinha grandes radialistas, você, Geraldo, Samia Buana, mais atrás Edvaldo Moraes, grandes figuras no rádio. E não sei, mas eu acho que a gente está perdendo. A gente hoje, da juventude, eu não vejo uma referência nesse sentido, dizer, esse é o cara do rádio hoje. Você também percebe isso ou eu estou enganado? Veja bem, o rádio, como tudo na vida, por exemplo, teatro, se acabou? Não. Não, vai ver o cinema. Então o cinema ficou no lugar dele, o teatro no lugar dele. Aí disseram, eita, com a televisão vai acabar o cinema. O cinema tá aí. A televisão tá aí. E acabar o rádio também, né? Acabar o rádio. O rádio é a única coisa que você pode levar pro banheiro. Você leva uma TV pro banheiro? Não leva. Leva hoje em dia pro celular. Mas antigamente você levava o rádio. Na verdade, o rádio, ele é companheiro. Quando você tem um rádio, você não tá só. Qual é a mágica do rádio? Tem uma voz ali dentro falando. E aquilo lhe alimenta. Essa é a grande coisa do rádio. É claro que as rádios mudaram. Na minha opinião, para pior. Por um motivo simples. Por exemplo, tu é pai? Sou. Teu filho tem medo de fantasma? Não. Tem. Não diz que tem, mas tem. Não... Porque se botar ele no escuro, ele tem medo. Pronto. O que eu tenho é o seguinte. O que é que eu quero dizer? Os monstros de hoje não são os de ontem. Ontem você tinha Godzilla. Modernizaram o Godzilla. Você tinha o King Kong. Aí modernizaram o King Kong. Entendeu? Mas a questão do rádio, aqui o rádio, tipo, por exemplo, tem um programa. Por exemplo, você quer coisa mais curiosa do que um jogo de futebol? E o cara irradiando um jogo de futebol. Vai pela direita, corrida de cavalo, a mesma coisa. Quer dizer, você imagina o que está acontecendo. Já com a televisão, você não precisou pensar. Que está a imagem. Está a imagem, Não é? Então, o rádio, ele nunca irá morrer. Nunca. Agora, o que é que acontece? Hoje, todo radialista é indigente.
Porque ganha mal. Por exemplo, eu sou radialista, mas não sou funcionário da empresa. Eu tenho um programa terceirizado. Que eu vou buscar meu comercial. Aí você ganha um pouquinho melhor. Antigamente a empresa lhe pagava. Mas você teve que ter muitos anos de estrada para atingir isso, né? Veja, eu até sou privilegiado porque eu não precisei ter tanto, sabe? Eu não precisei ter tanto. Agora também, o que se perdeu, a valorização do comercial. Você chegava antigamente, você vendia um comercial da Rádio Jornal do Comércio, era uma coisa. Hoje já diminui muito. Então o rádio, como tudo, empobreceu. O rádio ficou popular. E o que é popular não dá dinheiro, dá prestígio. E não vale absolutamente nada. Eu não vou chegar no supermercado e dizer, ó, sou Tarcísio Bocão, bota aí um carro de feira para mim. O cara não vai botar. Então pode dar prestígio o cara do estacionamento, o cara da não sei de quê, do restaurante, o garçom. Chega, rapaz, eu lhe ouço todo dia, que merda. Entendeu como é? É isso que eu digo. A televisão já é diferente. O rádio escraviza menos do que a TV. Isso aqui que a gente está fazendo, que eu não sei nem se as pessoas vão conseguir assistir esse programa, porque ele já está ficando muito grande. Não, e só quem fala sou eu. Certeza. E só quem fala sou eu. Isso um dia vai cansar também. Porque nós estamos no mundo do micro. Eu não sei se você viu a notícia agora, de que as fábricas de carro deram férias por causa de um chip. Vi não. Por causa de um chip. As montadoras, a Volkswagen está dando férias, porque o chinês lá que faz o chip disse, não, peraí, eu não tenho tempo para fazer agora não. Eu vou fazer não sei o quê. Que está dando mais dinheiro. É a mesma coisa da carne. Ah, porque a carne está cara? Porque estão vendendo para fora. É, claro. Se a China amanhã disser, você quer comprar carne barata? Se a China amanhã disser, não quero mais carne do Brasil não. No instante baixa o preço aqui. Eu lhe garanto que baixa. É. Naquele período que teve o embargo da carne, né? A carne brasileira na China. Pronto. Eles não queriam comer merda, a gente comeu aqui. A carne, o preço baixou muito. Pronto. Porque nada se apodrece. Rapaz, você vai no mercado São José, que você vê a quantidade de gente vendendo produto que vai vencer no outro dia. Quem é que garante que vai vencer? Ali tá a data. Mas você pode comer depois daquela porra. Não pode não. O cara com fome vai ver porra de data de nada. Verdade. Essas cestas básicas que dão aí, a grande maioria é de produto quase vencido. O cara tem que chegar em casa, botar na panela e comer, porque senão... comer logo, senão não come vencido, né? É verdade. Por quê? Porque aquilo vai se vencer. Aquilo tem um período, 6 meses, 3 meses, 4 meses, que dá para comer. Só a gente é que fica com essas loucuras aqui. Tu entendeu? Antigamente os restaurantes davam marmita aos mendigos. Hoje não pode mais, porque o cara fica com medo de preso por causa da vigilância sanitária. Então são essas coisas. Para um país pobre, feito o Brasil é. O país não é rico, não. Isso é uma falácia. Um país é rico quando o seu povo é rico. Aí ele é rico. O mundo ficou mais chato, Bocão. O chato somos nós. A gente é que tem que mudar a visão. Não é o mundo, né? São as Não pessoas é o que mundo. fazem o mundo. Você falou do restaurante e eu lembrei de uma história aqui de Chitãozinho e Chororó. Eles têm restaurante. E aí eles davam, no final, né, as sobras das comidas e tal. E eles foram processados por um desses mendigos que comeu uma comida e disse que estava estragada e tal, passou mal e processou eles. E a partir disso eles deixaram de dar comida. Não, eles sobras. não dão porque não permite mais. A vigilância sanitária simplesmente não permite. Permite. Não permite mais. Agora, o que eu acho é o seguinte, veja bem. Chitãozinho e Chororó passou fome também. Sim. Então eles têm uma realidade, né? Porque na verdade, olha, veja bem, o cara vai dizer assim, mas fulano, o povo do sertão tá comendo rato. Sempre comeu, não é novidade nenhuma não, comer calango, rato, tudo que tivesse uma carnezinha, comia. Qual é a novidade disso? Vai para Angico, vai para o Rasgo da Catarina na Bahia.
Pra tu ver como é. Hoje, com estrada, com tudo. Então, meu irmão, não tem bom pra isso, não. E a natureza nos dá tudo, e a gente queima. A gente joga fora. Por exemplo, eu vou lhe dar um dado. Fernandes Vieira era dono, simplesmente, da Várzea até a Muribeca. Pronto, imagina. Sai andando da Várzea até a Muribeca, você vê. De carro já é Já demorado, longe. imagina andando. Eram os engenhos de Fernandes Vieira. Por quê? Porque ele muito vivo. Todo mundo devia aos holandeses. Eles provocaram uma tal de uma guerra patriótica, tomaram de volta e tomaram tudo para eles. Felipe Camarão, André Vidal Negreiro, todos são heróis, são, beleza. Mas todos viraram homens ricos depois, grandes proprietários. Então, o povo continuou no canto, por exemplo, o índio foi para o lugar do índio, o negro para o lugar do negro, e eles continuaram dando tudo. Então pronto, qual é o heroísmo que tem nisso? Tu entendesse? Então esse processo é um processo de vida, não é de governo, nem é de nada, é de vida. Entendesse? Bom, mas eu acho que a gente já falou pra cacete. A gente já falou bem, né? Mais de 2 horas. Já deu perto de 2 horas já de coisa. Acho que 1h30, né? 1h30 mais ou menos. Foi bom, Bateu né? o recorde, Acho que foi. Não, porque eu falo demais, vocês não perguntam nada. Sim, isso. mas eu lhe perguntei uma coisa pra encerrar. Coisa. Você falou do tempo áureo do radialismo, mas você me disse, ó, tem alguma figura que você enxerga que vai ser o Bocão, o Geraldo Freire, o Samuel Boana hoje? Não. Porque precisa de uma coisa chamada talento. Talento você nasce com ele. Se você não tiver talento, você não vai para lugar nenhum. O que acontecia com o Samir, com o Geraldo? Se criava. Samir criava carta de amor, Geraldo cria não sei o quê, violeiro, cacete e tal. É diferente de quem trabalha em rádio hoje, que é leitor de texto e atender telefone. E ler mensagem na internet, né? Que é coisa mais idiota do que isso, né? Mas tem que agradar o tal do Zap, o tal do não sei de quê, entendeu? Então perdeu-se a criatividade. Havia um programa no Recife, que eu tinha 7, 8 anos, e lá em casa tinha um sulcavão. Sulcavão é um negócio que debaixo de uma escada, né? E esse programa chamava-se Histórias do Além. Era às 11 horas da noite, de 11 para meia-noite. Quem fazia era o Zé Mário Astrajano, pai de Zé Mário de hoje. E ele contava a história da mulher que pegou um táxi e o motorista deixou ela disse, eu moro em Santo Amaro. Quando foi passando na frente do cemitério, ela disse, eu moro aqui. Aí o motorista cagou-se todo, e ela entrou no cemitério. Veja que bobagem isso. Mas isso dá na sua imaginação um processo. Dá na sua imaginação um processo. Qual foi a última história de Trancoso que se contou aqui? A perna cabeluda, que foi invenção de J. Ferreira. Foi a última história. Você vê, o monstro do Lago Ness. Olha, isso passou 50 anos, o povo entrando no lago, que só tinha lama. Até hoje. O que foi que o cara fez? Pegou uma foto de um dinossauro e botou no meio da água. Aí pronto, todo mundo pensava que tinha uma porra de um dinossauro ali. E para vender jornal, e para fazer cinema, e para fazer história, se criou a história do... E muita gente vai visitar o local por conta disso. Então, poxa, veja bem, nós perdemos a imaginação por causa disso aqui. Você acha, Bocão, que a gente virou escravo disso aqui hoje em dia? Infelizmente, e com a chibata dura. Isso é um processo que a gente entrou e se viciou. Isso é feito droga. Experimente passar 1 hora sem pegar nele, para ver se você não enlouquece. Nós estamos aqui Não, porque nós estamos fazendo uma atividade. Tá fazendo alguma mas coisa, se você parado, pronto, sem... Na hora que a gente terminar aqui, você vai ver o seu, ele vai ver o dele, eu vou ver o meu. Porque tudo gira em torno disso aqui. Por que é que ninguém... Você já viu os erros de português que tem nas mensagens que o povo manda? Porque ninguém escreve mais. Ninguém lê.
Ninguém lê livro. Eu agora estou lendo um livro que é a coisa mais inútil da face da Terra. Mas eu fui ler porque acho que é meu exercício. Que é a história de um soldado da volante que perseguiu o Lampião. Pronto, aquele dali, na minha imaginação, eu fico vendo os tiroteios, o fogo, o roubo, as confusão, e lá, aquilo cria. Imaginário. Mas hoje em dia você pega um menino de 10 anos e graças a Deus nós estamos tendo uma geração que voltou a ler. Os meninos estão lendo mais. Basta ir numa livraria. Melhorou um pouco. Para você ver a quantidade de criança lendo. Nosso país lê muito pouco, né, Bocão? Veja bem, o Brasil, cultural. Olha, veja bem, o que é que acontece? Veja bem, o Brasil é um país descomunal. Quem é que consegue administrar a Amazônia? Me diga, pelo amor de Deus. Um negócio grande daquele. Não tem jeito não. Aquilo dali, se eu fosse presidente do Brasil, eu vendia um pedaço para cada lugar do mundo. Ó, Israel, vem para cá. Que aí tu vive num deserto do cacete, compra aqui esses terrenos, fica, vai um estado. A Áustria, que é uma merda desse tamanho. Pô, tá entendendo? Porque a gente tem um mói de terra da porra. Vai daqui pro sertão, você que é acostumado a viajar. Vê a quantidade de terra. Muito. Sem nada. Sem absolutamente nada. Você não vê um bode. Verdade. Então a gente está num país que nós vamos ser pobres a vida inteira. Nós vamos ser pobres a vida inteira porque nós somos pobres de espírito. Nós somos espírito de porco. Nós somos lambaio. O povo brasileiro é lambaio. Com todo respeito ao lambaio. Porque, veja bem, e essa é uma verdade. Ou você pensa que o alemão nasceu bom? Não. O alemão era outra bosta. Roma, o que Roma fez ao mundo de processo evolutivo, fez de desgraça. Fez de desgraça. Porque o mundo é desse jeito. A Babilônia escravizou o judeu. Por quê? Porque o judeu trabalhava barato. E o dele não queria botar para trabalhar. O egípcio. O Egito foi todo feito pela mão do judeu. Que é realmente um povo extraordinário, porque na diversidade ele se multiplica. Acho o povo mais perseguido do mundo, né? Sem dúvida. É judeu e negro. E se for negro e judeu, aí acaba de lascar. Nós não temos a perspectiva do que nós fizemos na escravatura. É. Nós não temos a perspectiva do que foi feito com os negros no Brasil. Foi muito cruel. A humanidade. Nós não, quando eu falo que essa coisa de lambaio é porque é verdade. A Ariana disse que vai jantar numa casa em Boa Viagem, muito rica. Aí a mulher perguntou, o senhor já foi à Disney? Eu disse, não. Aí o marido dela chegou e disse, você conhece fulano? Ela disse, esse daí já foi à Disney. Quer dizer, ela separava o mundo entre quem foi e quem não foi à Disney. É. Ele conta essa história. Ele conta a história. Quer dizer, aí o cara dizia que a Ariana era retrógrado, era não sei o que lá, era não sei o que lá. Não, a Ariana não queria uma coisa normal, gostava da cabra, gostava das coisas dele. Eu sou um sujeito que eu tenho um apartamento pequeno, moro com minha mulher. Eu gosto de minha bibliotequinha, eu gosto de ter o meu santuário. São coisas que me acompanham na vida. Aí eu, não, pego os livros, dá com o pai. Não, eu não vou dar no meu livro com o pai, né, velho? Pelo amor de Deus. Só aquele livro que eu acho que não. Eu gosto de literatura. Ler, mesmo que você não saiba, é ótimo. Escrever é importante, mesmo que você tenha erro de português, mas continue escrevendo, um dia você acerta. É verdade. E não pode você parar de pensar. Na hora que você para de escrever, contar e ler, você para de pensar. É verdade.
E aí você para de viver também, né, Bocão? Pronto. Porque você perde Não, até toda você a vive, essência. mas vive feito um idiota. Mas você deixa de ter. Vive feito um beócio. Aí você não vive, você Me vegeta, diga uma né? coisa. O shopping é uma beleza, né? Mas você não sabe quando é dia, quando é noite, não sabe nada. Perde a noção. Fica naquela porra ali dentro e não sabe de nada. Eu acho que o americano, ele pensou o mundo pra ser assim. Um grande shopping, onde ninguém... Rapaz, a Disney. E aí eu vou falar porque já tive lá, não sei pra quem, mas tive. Só pra andar numa porra, numa montanha russa, que eu tive dor de cabeça 15 dias. Mas você precisa ir ali pra ver, pra conhecer. Pra poder falar mal, né? Pois é, ou bem. Ou bem, Entendeu? As coisas, elas precisam ser... Como é que eu posso dizer? Por exemplo, a história do Recife. Aonde está enterrado Frei Caneca? O maior herói de Pernambuco. Frei Caneca foi o maior herói de Pernambuco. O sujeito fez 2 revoluções em 20 anos. Onde está enterrado Frei Caneca? Ninguém sabe. Sabe onde foi abusado. Mas o resto mortal de Frei Caneca, ninguém sabe onde está. é verdade. Então essas coisas, por exemplo, por que não se fazer um tour na Igreja do Carmo? A Igreja do Carmo foi onde Frei Caneca foi despojado de suas vestes, onde ele deixou de ser padre, para ser um bandido. Visto pela coroa portuguesa, né? Porque ser bandido tem, cada um tem uma visão, Mas né? do ponto de vista, né? Pois é. Bom, É verdade. Foi bom, né, Bocão? Bom, né, Gustavo? Bom também. demais. olha, Foi eu uma gostei aula muito. aqui, eu gostei, foi uma aula de história aqui, né? Que história eu de já tinha Pernambuco, visto. É vida. Já tinha ouvido o Bocão falar, a gente já conversou em outras ocasiões, mas é sempre muito bom. Eu gostei muito, eu acho que trouxe aqui um conteúdo muito rico. Se aqui deixasse, a gente da passava história. o dia Não, aqui, né, por Edmar? mim, eu estava aqui prestando atenção à aula do nosso amigo Bocão. Iria até umas 5 horas aqui tranquilamente. Tem a Mas, história de Getúlio vai. com Assis Chateaubriand. Sabe aquele Dornelles, que é senador? O pai dele era chefe da Casa Militar de Getúlio Vargas. E Carlos Lacerda todo dia esculhambava Getúlio, negócio de Petrobras, o cacete. E aí o pai do Dornelles foi a Assis Chateaubriand e perguntou: Chateaubriand, o que é que a gente faz para tirar a Carlos Lacerda do ar? Não tem problema nenhum. A Aécio me paga tanto, a Shell me paga tanto, isso aqui já. Diga a ele que esqueça esse negócio de Petrobras. Veja bem, Petrobras, viu? Que é a maior empresa do Brasil hoje. E quase o PT acabava, mas não conseguiu. Diga a ele que tire essa ideia de Petrobras da cabeça, deixa os americanos gastando aqui comigo, que atira Carlos no outro dia. Pronto. Aí é que tá. Quer dizer, quem assistia Carlos Lacerda botou na cabeça que o cara era ladrão, o outro era ladrão sem ser. É isso que a gente tem que se policiar. É. Cuidado, né? A reputação do outro. Hoje se coloca o cara na vara. São os assassinatos de reputações. Pois é, aí depois fica... Não. Teve um caso emblemático aqui no Brasil, que o Ibsen Pinheiro, né, presidente da Câmara, que né? fizeram um erro... E outros, A né? imprensa fez um erro grotesco com um valor lá, que disseram que ele tinha recebido e que não recebeu, e depois foi provado, mas ele foi Dona Marisa, cassado. que morreu como uma mulher que tinha 262 milhões de reais. Quando foram ver, era 260 mil reais. Pois é. Aí a merda estava feita. Então é esse processo. Por exemplo, notícia. Eu não tiro uma daqui. De celular. Esqueça. Notícia de internet, para mim, não vale absolutamente Tem que nada. checar a fonte, né? Mas como é que eu vou checar a fonte se eu não sei de onde veio, caceta? De onde não está dizendo, ó, essa notícia aqui veio de não sei de onde. Porque também é muito fácil, né? O cara pega, faz um Cria. texto e saiu no Globo, Ué, por exemplo. não, Pronto, Mas aí é você ficou- vai lá no Globo, olha, se saiu, vai tem na que- Folha de São Paulo, vai no portal do UOL, vai no Terra, vai... Então estão mentindo muito, porque tudo que a gente diz aos bolsonaristas, eles são mentira. Tudo que diz o PT diz que é mentira. Você tocou, E aí vai. você tocou no Tudo ponto calado. principal. Pra gente encerrar, Bocão, pra gente não estender muito, que você deve estar cansado. Lula, Bolsonaro, Nenhum dos dois. radicalismo Nenhum dos dois. dos dois lados.
E não se constrói nada para o nosso país de verdade. Em relação a pensar uma perspectiva de melhoria da qualidade de vida das pessoas de verdade. Como é que tu enxerga isso? Isso nunca vai acontecer no Brasil. Não é nem Lula, nem Bolsonaro, nem João, nem Mané que faz isso. O Brasil é a história agora do auxílio, né? Sim. Veja que coisa triste. Auxílio. Que nome horroroso. Auxílio. Lula deu Bolsa Família. Aí Bolsonaro vem e dá o auxílio. Aí você é bom porque deu auxílio. Vai ver quantos meninos estão no Enem esse ano. Isso é um fracasso. É um fracasso. Nós estamos perdendo gerações. Perdendo gerações. Por uma ideologia burra, idiota, babaca, que não leva a nada. De direita e de esquerda. Isso é de uma burrice. Isso acabou no mundo há muitos anos. A gente no Brasil hoje está vivendo ainda o Muro de Berlim. Meus amigos, pelo amor de Deus. Estão querendo reconstruir, né? Já reconstruíram. Hoje, você vá para um almoço, ou para a casa de alguém, ou sente numa mesa de um bar, de um restaurante, e converse. A conversa vira briga. Muita gente deixou brigar, com amigos brigaram por conta de lado político. É um imbecil. O sujeito que briga com outro, tem 20 anos de amizade, briga porra de presidente, que não sabe nem que o cara existe. É um imbecil completo, idiota. Concordo. Eu fui um radialista aqui que no auge de Lula, esculhambava com ele. Porque eu sabia o que é que vinha. No auge de Lula, todo populista não tem nada para deixar. Esse aí é outro. Esse aí é outro. Esse aí é Bolsonaro. Esse aí é outro. Esse aí, a classe média do Brasil, como sempre, querendo distância de pobre, querendo empregado, pobre para ser empregado, motorista, jardineiro. Esta é a classe média do Brasil, que tem que ter um escravo, um serviçal. Se vestiu de verde e amarelo. Né? Eu sou contra tomar a terra dos outros, sou contra. Tomar a casa dos outros, sou contra. Esse negócio de arma eu nunca tirei em ninguém, não sei. Mas você vê o grau de violência que esse país virou. Os fortões. Quer dizer, você não tem direito de falar, porque o fortão chega e mete a mão no pé do vidro. Complicado. É muito complicado isso. Então, Bocão, a gente tá sem opção. Não, tá. A gente tem opção, não. Eu não vejo aí, não. Também não. Esse presidente do Senado foi um padre que não se beatificou, né? É Rodrigo Pacheco. É aquela coisa assim, mineira, cansada e tal. Tem uma mulher que eu gosto muito dela, mas não sei se vai ter chance. É essa Simone Tebet. Eu acho ela uma grande mulher, uma grande senadora, que é de um estado desse tamanho, mas fazendo o que está fazendo no Senado. E não é agora por causa do CPI, não, viu? Ela já vinha há muito tempo. Você fez. É verdade. Entendeu? E muito preparada, né, Bocão? Aí você tem, por exemplo, as pessoas aqui me perguntam, porque Fernando Bezerra Coelho. Fernando Bezerra Coelho se viu a todos os governos que eu presenciei. Todos! De Roberto Magalhães, a Miguel Rai, a Jaba, a Bolsonaro, a Temer. E se mudar... Se mudar, vai junto. Se Stalin assumir amanhã, ele vai. É impossível, Bocão. Você por quê? Ele tá morto, Stalin tá morto. Basta Stalin simpatizar com ele. Stalin tá morto. Rapaz, olha, você sabe, as coisas são... Veja bem, eu conheci Jarbas comunista, levando tapa de polícia. E depois se amoldou, gostou do poder, o carro com ar-condicionado. Isso é que transforma as pessoas.
Eu conheci a nossa vice-governadora Luciana Santos brigando com Jacida por causa de Kombi. Vai ver se ela faz rosto lá pra lá. Não vai. Quem foi o maior governador de Pernambuco? Na sua opinião? Dona Brites de Albuquerque, Maranhão. A gente ficou voando aqui. Foi quem criou o Estado. Você vê quem criou o Estado. Pronto. Uma mulher feia, Ela herdou gorda. o comando do Estado. Não, ela não herdou, não. Quando ela o marido criou dela o teve Estado. que sair, né? Ela criou o Estado. Isso aqui não era nada. Ela veio de Portugal com o Duarte Coelho Pereira e o rei de Portugal disse a ele, se você conseguir chegar lá você morre, porque lá só tem índio e fera. E ela chegou aqui, e em 3 anos já tinha 90 engenhos em Pernambuco. Porque ela trabalhava. Em vez de matar o índio, ela chamou para fazer um acordo. Roubou a filha do cacique, casou com o irmão dela, que teve 140 filhos. Nossa. Dona Brites de Albuquerque, Maranhão, que hoje tem uma maternidade velha lá. Tem uma Brites de Albuquerque. Então, veja, depois dela, aí veio a consequência. O açúcar. O açúcar. O açúcar. Que ainda é uma das molas do Estado. Mola não, o açúcar é tudo. O açúcar é tudo. Inclusive cruel, porque ele separa. Aí de Pernambuco, se a gente não tivesse o açúcar. Tem suape hoje, suape. Suape, maravilha. Hoje. Mas antes de suape. A bandeira de Pernambuco tem o algodão de um lado e a cana do outro. O algodão acabou-se. E a cana permaneceu. Por isso que eu, às vezes, me irrito muito com essa imprensa de Pernambuco. Né? De esculhambar o usineiro. Tem que esculhambar o usineiro, não. Tem que trabalhar para ele ter mais condição de trabalhar. Concordo. A gente aqui tem a mania de enciumar o que é o dos outros. O seu nunca é bom. Tem um blogueiro aqui, que eu não vou dizer o nome dele para não me irritar, que foi para Fortaleza, que foi para Salvador, para dizer que o Recife era pior do que esses lugares. Meu pai eterno. Meu pai eterno. Eu fico perguntando a mim mesmo, como é que a pessoa vive do fígado? Tem tanta coisa boa no corpo humano, tem coração. O cara vive do fígado. Então, Pernambuco não é pior nem melhor do que ninguém. É igual. A Paraíba, é uma beleza. João Pessoa é uma maravilha. Sim, mas é desse tamanho. Esse processo de civilização, ele não está evoluindo, ele está involuindo. Veja bem, nós precisamos de sabonete, pasta de dente, água, para não feder. A gente presta. É verdade. Me diz mesmo. É verdade, Bocão. Teu banho, teu dente não era assim, tá mais branco do que todo mundo. Tá vendo tudo? Uma mulher lá pegou e passou. Exato. Então essas coisas são assim. São assim. Então o ser humano morre dentro de casa e passa 10 dias lá para tu ver a caatinga aqui. É. Porque a gente é podre. A gente quer que seja grande coisa. É verdade, Bocão. Tá doido. É verdade, mas foi muito bom, né? Foi. Muito Bom demais. Foi conversa ótimo. muito boa. Não pergunta Bocão, mais não que eu não respondo e vamos embora. te agradecer aí, Bocão, pela contribuição. Quero Pra mim- agradecer porque você me aguentou aqui esse tempo todinho, conversando besteira. Nada, vai. Mas isso é para lhe distrair, viu? Isso é para você ter um programa que você vai gostar. Vai E contar um pouquinho da história da gente, né, Bocão? Da Ao sua meu história, modo, né? E da sua história de Ao meu vida modo, também. né? Ao É meu modo. verdade. Mas aí Entendeu? foi muito bom aproveitar, né? Pedir para que as pessoas possam, né, seguir o nosso canal. Se inscrever no canal, né, Dimar? Se inscrever, ativar o sininho para Negócio de receber as seguir quem segue é notificações. polícia, porra. Curtir o vídeo aqui do curtir o vídeo do Bocão. Bocão. Compartilhar aí com seus compartilhar. Também se amigos, não né? Pra gostar, que a gente diga que foi uma merda. Não tem Pra gente problema. poder divulgar e chegar ao máximo de pessoas possível, né? Então,
mais uma vez, né, agradecer aqui pela presença Quando é que passa esse do negócio? nosso Bocão. Acho que daqui a alguns dias já tá pronto. Sábado, acho que ele já tá pronto. Então, um abraço aí, né? E para Gustavo Gente, finalizar. agradecer a todos vocês aí pela paciência, por essa aula aqui, um pouquinho de aula de história de Pernambuco. O Bocão conhece tudo. Agradecer a Bocão pela generosidade de ter vindo participar aqui conosco, Bocão. Muito obrigado. E lembrar vocês que curtam, que compartilhem, que principalmente se inscrevam no nosso canal para que mais pessoas consigam assistir e acompanhar as nossas entrevistas. Muito obrigado a todos vocês.